Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Viva Bem e o tema dessa semana é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Novembro Azul. Novembro já começou, não é mesmo? E a gente precisa falar sobre esse tema. Você em casa está assistindo sozinho, sozinha, com seu pai, com seu tio, filho, avô. Lembra ele como é importante o autocuidado e a gente ir ao médico, viu? Mas antes de a gente começar nossa entrevista com o doutor urologista Tarcísio Lucena, a gente vai falar um pouquinho sobre uma campanha, um projeto que se chama Brasil Sorridente, que começou neste mês aqui na cidade de Mossoró. Foram entregues próteses dentárias e também exames, consultas dentárias para pessoas que muitas vezes não podem pagar. Um projeto muito bonito que está acontecendo no país e chegou aqui em Mossoró. Vamos saber um pouquinho mais como é que funciona. A ação aconteceu dentro do programa Brasil Sorridente, uma política nacional de saúde bucal que vem transformando a vida de moçoroenses por meio do acesso aos serviços odontológicos, um trabalho realizado gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. Através do programa Brasil Sorridentes, conseguimos a habilitação para o município de Mossoró e estamos hoje, depois de 30 dias, já fazendo a entrega das primeiras próteses dentro do nosso município. Hoje nós tínhamos a programação para a entrega de 100 próteses, aos quais já estamos mensalmente pegando essas pessoas que estão dando entrada nas unidades básicas de saúde de Mossoró para realizar as moldagens, a prova e daí receber a sua prótese e oferecer um novo sorriso. A saúde bucal ela é um dos principais envolvidos dentro da atenção primária de saúde para que essas pessoas tenham, além de uma boa alimentação e de uma saúde bucal, uma autoestima melhorada. 100 próteses foram entregues, mas caso a necessidade seja maior mensalmente, já foi comunicado que pode ser ajustado de acordo com a necessidade da população. Olha, um programa importante, levando sorriso às pessoas que estão precisando, né? Então essa ação aqui hoje já está contemplando aí uma quantidade de pessoas que estão tendo a oportunidade, pessoas de diferentes regiões da cidade de Mossoró, de ter um sorriso. Então a prefeitura quer isso, quer oportunizar a população moçorense sorrir com qualidade. Nós vamos estar agora disponibilizando 100 próteses por mês, ou seja, 100 pessoas por mês vão ser beneficiadas, mas eu já passei aqui para a nossa Secretaria de Saúde que essa demanda, inclusive, ela pode ser ampliada. Essa oferta pode ser ampliada à medida que a gente tem uma demanda maior. Então, a partir do momento que nós vamos ter a coleta de informações das pessoas que estão necessitadas, vamos conseguir aumentar essa oferta também de próteses dentárias e oportunizar que cada moçorense tenha o direito de sorrir e de sorrir bem, com qualidade. O programa Brasil Sorridente apresenta os seguintes benefícios: acesso gratuito a serviços odontológicos, prevenção de doenças bucais, melhoria na qualidade de vida e entre outros. Zélia foi uma das beneficiadas. Ela fala sobre como o serviço muda sua vida. Estou bem, feliz, porque ela estava um pouco me atingindo e agora eu creio que vai ficar ótimo. Olha aí, pessoal, por mês, 100 próteses dentárias estão sendo distribuídas, entregues ao pessoal aí que não pode pagar por um. É uma oportunidade muito grande de transformar vidas e transformar sorrisos. Agora a gente vai para o nosso quadro Mais Ação e vamos saber o que o pessoal preparou de dicas para a gente praticar exercício físico da forma correta. Sou Valber, personal trainer. Hoje eu estou aqui com o meu aluno Felipe. Vou demonstrar para vocês alguns erros básicos que os alunos cometem ao treinar sozinho em casa, principalmente no treino de perna, certo? No principal exercício, o agachamento, um dos erros mais cometidos é esse. Vai agachar e fecha o joelho. Vai agachar fechando o joelho, isso não é o certo? Ou então, de lá, Felipe. Você vai agachar e joga o quadril para frente ou levanta o calcanhar do solo, certo? Agora a gente vai demonstrar da forma correta. Postura alinhada, braço para frente para ter o equilíbrio e joga o quadril para trás. De lado agora, olha lá, joga o quadril lá para trás, isso. Pé sempre firme no chão, de novo Felipe. Isso aí. Agora no segundo exercício, o famoso avanço ou passada. O pessoal tende a fazer com os pés alinhados. Mostra aí, Felipe. E assim não tem equilíbrio. Deixa na mesma linha. O certo é a gente fazer na distância do nosso quadril.
Vamos lá, Felipe. E sobe e desce. Assim você vai ter mais equilíbrio, também não deixando uma distância nem tão grande, nem tão pequena do pé para o outro. Assim os dois joelhos ficando em 90 graus, certo? É isso aí, minha dica de hoje. Anotou aí? Depois grava um vídeo, você tentando, você fazendo os exercícios e manda pra gente. O número tá aqui na tela, 849-9680-0561, que a gente quer te ver aqui na telinha do canal 10 e quer te ver fazendo exercício físico, viu? Manda seu vídeo pra gente. Agora a gente vai pro nosso convidado especial, Dr. Tarcísio Lucena, urologista. É a segunda vez dele aqui no nosso programa, a gente tá muito feliz, muito contente em receber ele e vamos aprender, vamos tirar todas as dúvidas sobre o Novembro Azul. Novembro Azul, e o nosso convidado é o doutor urologista Tarcísio Lucena, que vai falar pra gente e tirar todas as dúvidas sobre esse tema tão importante que já chegou, né? Já é novembro. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo novamente, porque ele já participou uma vez e tá voltando. É isso aí, Bia, eu que agradeço, né, esse convite aí pra gente, mais uma vez aí no novembro, né, estamos divulgando essa campanha e falando sobre esse ato tão importante aí da saúde masculina aí que a gente todos os anos vem trazer para que a gente possa realmente engajar o homem, né, para que ele possa cuidar da sua própria saúde, ter esse autocuidado que é tão importante, né, e no câncer de próstata, mais importante ainda, que a gente possa trazer esse homem para que, caso aconteça esse diagnóstico, a gente possa descobrir esse diagnóstico no início e realmente fazer com que esse homem tenha um êxito maior no seu tratamento. Com toda certeza. A gente estava falando também, finalizando aí que o Outubro Rosa teve muita programação, muitas mulheres envolvidas, e eu queria saber como é que tá assim, se tá tendo mais procura nesse Novembro Azul, se a gente falando realmente, você acha que mobiliza, as pessoas vão mais atrás dos homens? Mobiliza. Realmente o Novembro Azul é uma campanha importante, né? Essa campanha começou aí no Brasil, no mundo ela é mais antiga, mas no Brasil ela começou em 2008, e realmente a gente vê aí que depois aí de 15 anos de campanha, a gente tem um outro nível de entendimento, um outro nível de procura. Infelizmente, Bia, ainda aquém do que a gente gostaria, mas estamos melhorando, né? A gente sabe que o homem ele não é tão engajado quanto a mulher, né, nesse propósito de saúde, e eu sempre digo que a mulher não é privilegiada, ela é engajada. Então você vê que as campanhas de Outubro Rosa e de diversos outros engajamentos femininos, elas são campanhas muito grandes, né, que levam ao interesse e à participação, que é um pouco diferente ainda da questão dos homens, que tem todo o preconceito, o machismo, mas que o Novembro Azul vem aos poucos, né, diminuindo isso aí. Como eu disse, ainda aquém do que a gente gostaria, mas estamos melhorando. Acredito, doutor, me corrija se eu estiver errada, até as mulheres que participam das campanhas, a mulher que conseguiu a remissão, ela tá lá para falar. E os homens a gente não vê tanto isso, né? Homens falando que já tiveram câncer ou que estão bem agora. Acredito que também tá tudo ligado, né? Esse preconceito, tudo isso. Com certeza, isso tudo faz parte desse contexto que a gente vê de preconceito, de machismo, como você mesmo disse. A mulher, ela tem orgulho de dizer que venceu a doença, que venceu o câncer. Muitas delas viram voluntárias em campanhas, em projetos sociais, em instituições de combate ao câncer. E isso a gente praticamente vê muito, ou não vê, ou vê muito pouco com os homens, né? Na verdade, o homem ele tem vergonha de dizer que teve um câncer, mesmo que ele tenha vencido o câncer, né? Então ele tem essa vergonha. Muitas vezes ele não quer que as pessoas nem saibam que ele teve isso aí. Então isso faz parte, né, de todo esse contexto de machismo, que é socialmente difundido entre os homens, da questão de não se colocar numa posição de fraqueza, não se colocar em uma posição de inferioridade, vamos dizer assim, né? E aí isso acaba prejudicando, porque o testemunho é importante, porque você passa para as outras pessoas que você viveu aquilo e que você curou porque você descobriu cedo, e aquilo vai dar um incentivo às outras pessoas, aos outros homens, de ver que na prática isso que a gente fala aqui é real, que isso acontece, que se ele descobrir no início ele pode curar, se ele fizer os seus exames ele pode descobrir no início, né? Então ele pode fazer um tratamento que vai ter um êxito, né, melhor para ele e que vai devolver ele para a sua família e para a sociedade. Então isso realmente ainda falta, esse engajamento masculino, mas eu tenho fé que com essas campanhas do Novembro Azul e outras aí,
a gente pode realmente melhorar esse engajamento masculino. Com certeza, com muita educação, com conhecimento, né, que é a chave aí pra gente destravar as coisas que ainda não chegamos lá, com muita educação, muito debate, a gente vai melhorando. Doutor, e sobre a porcentagem, o senhor consegue me falar, quando a gente descobre cedo, quando é diagnosticado cedo, de cura, como é que funciona essa questão? É muito importante isso em relação ao câncer de próstata, né, porque muita gente, né, eu tenho falado mais sobre isso em alguns programas, em algumas entrevistas, muita gente se preocupa muito com o número, né, a quantidade de câncer de próstata, isso é ruim, tá? Esse número de câncer de próstata vem aumentando ano a ano. Isso, na verdade, o grande fator de risco para câncer de próstata é a idade, né? A gente sabe que existem muitos fatores que estão sendo estudados, como a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, mas realmente a idade ainda é o fator principal, crucial na gênese do câncer de próstata. Então, quanto mais velho o homem, maior o risco que ele tem ao câncer de próstata. Então, como a gente sabe que existe uma tendência, né, que a gente vem observando nos últimos anos, que a população masculina, a população de um modo geral e a masculina também, vem ficando mais velha. Então, a tendência é que realmente se tenha mais casos de câncer de próstata. Ora, se o fator de risco é a idade e a população está vivendo mais, a gente provavelmente vai ter o número de câncer de próstata aumentando. O que a gente tem que realmente ficar preocupado e o que a gente tem que realmente combater é o número de mortes por câncer de próstata, porque realmente um câncer que ele não tem grandes dificuldades para ser suspeitado, não tem grandes dificuldades de ser diagnosticado, e um câncer que, respondendo agora a sua pergunta, diagnosticado no início leva a 90, 95% de chance de cura, não deveria ser o segundo câncer que mais mata homens. Então, realmente, essa questão do número de mortes é que a gente tem que diminuir, é que a gente tem que fazer, realmente tem que fazer arrefecer. E a forma como a gente pode fazer isso é fazendo esse homem chegar a tempo no consultório. Porque, como eu falei, se o diagnóstico for feito precocemente, nós temos condição, em torno de 95% dos casos, de devolver esse homem para a sua família e para a sociedade curado. E quais são os sintomas? A gente está falando sobre a pessoa, sobre o homem conseguir chegar lá no consultório, ele ter atenção para ir. Além da idade, né? Porque a partir da idade a gente precisa ir. Mas tem sintomas também que o homem precisa estar atento para aconteceu isso, eu preciso ir agora. Esse é um dos grandes problemas que a gente encontra para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. É porque é uma doença que nas suas fases iniciais, que é justamente essa que a gente quer descobrir se o paciente realmente vier a ter um câncer, ele é, na sua grande maioria, assintomático, ou seja, ele não gera sintomas. Então, para que o homem ele aumente a sua chance de descobrir um câncer de próstata em seus estágios iniciais, ele tem que ser consciente, ele tem que se conscientizar, ele tem que entender que ele precisa ir ao urologista mesmo sem ter sintomas. Ele não pode esperar ter sintomas para poder procurar, porque muitas vezes quando esses sintomas aparecem, ele já tem uma doença localmente avançada, que é aquela que já está não só na próstata, mas na periferia, ou até mesmo uma doença avançada, uma doença metastática, onde infelizmente a gente não pode, né, no caso da doença metastática, não tem mais essa chance de cura. Tem tratamento, tem acompanhamento, tem segmento, mas cura, infelizmente, não tem. Então o homem tem que ser consciente de que ele não precisa, ele não deve, ele não pode esperar ter sintomas para procurar o urologista. A partir dos 45 anos, quando ele tem casos de câncer de próstata na família, e a partir dos 50 anos, caso não tenha câncer de próstata na família, todo homem deve anualmente procurar o seu urologista para fazer avaliação, independente de sintomas. Isso é que tem que ficar, independente de sintomas. Pode ter algum sintoma? Pode, né? Pode ter sintomas urinários, né? Como dificuldade de urinar, pode ter sangue na urina, dores ósseas, então pode haver sintomas. Só que muitas vezes quando esses sintomas existem, como eu falei, é porque o caso já não é tão inicial. Olha aí que preocupante, né? A gente precisa, como o senhor falou, a mensagem que precisa ficar é que vocês homens, no caso, precisam ir ao urologista, independente de ter sintoma ou não. A partir dos 50 anos todo mundo, 45 se tem caso na família. Isso.
anualmente, doutor, o homem precisa ir? Anualmente. Às vezes, você tem essa avaliação abreviada, dependendo de algumas características, né? Se você tem algumas pormenores, né, que você faz essa avaliação menor do que um ano. Mas, em média, realmente um ano, anualmente, o homem deve procurar o urologista para fazer essa avaliação, essa busca, independente, vou repetir novamente, independente de ter sintomas ou não. Tem que ir, pronto. Então a gente, mulher, tem que ir todo ano, vocês também tem que ir. Exato. Só que às vezes a gente não escuta ou a gente não vê, por exemplo, meus pais ou meus avós indo, mas a gente precisa lembrar que todo mundo precisa se cuidar. Doutor, e você está dizendo que a partir dos 45, dos 50, mas existem motivos ou outras doenças que a pessoa pode precisar ir antes, né? Independente da idade, a pessoa pode procurar um urologista, precisa de alguma indicação, como é que funciona? Existe, claro. O urologista, ele é um especialista médico que ele atende pessoas, né, de todas as faixas etárias, desde crianças até adultos, né, adultos jovens, até idosos. E atende também homens, mulheres, né? O urologista não é um médico exclusivo de homens, né? Porque a mulher também tem rim, tem pedra nos rins, tem infecções urinárias de repetição, né? Então tem diversos problemas, tem câncer renal, câncer de bexiga, né? Que são órgãos comuns a homens e a mulheres, e isso tudo vem da alçada do urologista. Quando você fala especificamente em próstata, nós não temos só o câncer de próstata, né? A próstata é uma glândula e não só o câncer a acomete. Você pode ter o crescimento benigno na próstata, que é um crescimento que vai ocorrer na grande parte dos homens a partir dos 40, 45 anos e que pode gerar problemas urinários, né, que tem que ser vistos, tem que ser tratados e às vezes até operado, tá certo? A gente não opera só próstata quando é câncer, a gente opera também próstata por problemas urinários. A próstata pode ter infecções, pode ter inflamações, então tudo isso pode acontecer. Isso não é câncer e isso pode acontecer em qualquer idade, né? Pode ser um adulto jovem, pode ser até um adolescente, pode ser, enfim, pode ter realmente um paciente de 20, 25, 30, ele já pode ter esse tipo de problema prostático, né? No caso, principalmente inflamação e infecção. E para os homens mais velhos, aí, após os 40, 45, o crescimento benigno, que isso tudo tem que ser visto, avaliado e acompanhado pelo urologista. Com toda certeza, tudo precisa ser acompanhado. A gente tá falando de Novembro Azul, já puxei aqui um pouquinho para outro tema, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta tirando mais dúvidas sobre Novembro Azul, pessoal, diagnóstico aí precoce do câncer de próstata. Daqui a pouquinho a gente volta. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Demorou para cair a ficha, né? Foi questão de 3 dias até perder meu pai. Eu e minha família, a gente não acreditava na Covid. Acreditei na vacina, poderia ter salvo meu pai. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso de teste positivo, pessoas com mais de 65 anos e imunossuprimidas maiores de 18 anos terão tratamento antiviral gratuito pelo SUS. A vacina é a melhor maneira de evitar a Covid-19. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
negligenciei minha saúde durante muito tempo por conta do trabalho. Eu sempre me preocupava mais em trabalhar do que cuidar da minha saúde. E aí isso me cobrou um preço muito alto. Né? Sabe, meu filho, eu já fui um pouco relaxado mesmo, sabe? O homem, ele precisa estar forte o tempo todo. Ele precisa não ter fraquezas, ele precisa estar sempre disponível. Depois, com o passar dos tempos, a família, os filhos crescendo, né? Aí a coisa modificou, né? Um filho fala aqui, outro fala ali, aí eu fui obedecendo meus filhos, sabe, maravilhoso. Eu acho que eu ainda estou vivo graças a ele, sabe? Então a saúde do Cris, ela não é perfeita, mas ela está em constante construção. E eu percebo hoje que ela está cada dia melhor. Se eu pudesse voltar a falar com o Rafael criança, eu falaria que ele ainda vai conhecer muita gente, que ele vai amar muito. E ele precisa se cuidar para viver essa vida e viver bem essa vida. Quero ser um exemplo de homem que inspire outras pessoas a viver bem. Cuide de quem você ama. Procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias da Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Já estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Tarcísio. Doutor, a gente estava falando sobre ir ao urologista, sobre Novembro Azul, e agora eu queria perguntar como é que funciona, como é que chega esse diagnóstico, quais são os exames que são feitos quando o homem precisa ir ao urologista, quando tem alguma suspeita, para que a gente possa entender melhor. Bom, Bia, na verdade é o seguinte, no consultório, né, você já pode começar a ter essa suspeita. Então, como é que se faz essa avaliação? Essa avaliação se faz através do histórico do paciente, né, a questão de ter câncer de próstata na família, se ele tem algum sintoma e, principalmente, em relação a câncer de próstata, o toque retal e o PSA. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar também bem claro na cabeça de quem está nos assistindo e quem está recebendo essas informações, que passa essas informações para pai, irmão, marido, tio, enfim. É que não precisa o toque retal e o PSA estarem alterados para que se prossiga a investigação. Porque muitas vezes tem paciente que está com o PSA alterado, então ele diz, mas o toque está normal, então ele diz, não, o que vale é o toque. E muitas vezes ao contrário, o toque está alterado, mas o PSA está normal, ele diz, o toque estava ruim, mas o exame de sangue está bom, então não preciso fazer nada. Então, na verdade, não. Se o toque retal ou o PSA estiverem alterados, e obviamente se os dois, né, estiverem alterados, né, também é outra situação, a investigação já deve prosseguir. Agora, toque retal e PSA não dão diagnóstico, eles levantam a suspeita diagnóstica. Então, se isso ocorrer, alteração do toque, alteração do PSA ou alteração dos dois, o paciente deve ser submetido a uma biópsia prostática. Então, essa biópsia prostática é que vai realmente fechar o diagnóstico, vai dizer se ali se trata de um câncer ou não. Então, PSA e toque levantam a suspeita, não precisam os dois estarem alterados, um ou outro, e caso isso aconteça, biópsia prostática para a gente ter a certeza ou descartar o diagnóstico. Então, o importante é fazer os dois, o toque e o PSA. Só um não consegue ter certeza, né, doutor? Aumenta muito a sensibilidade se você fizer os dois, o toque e o PSA, porque você tem dois parâmetros aí bastante importantes que vão ser analisados, né, e não só um, que é também outra história. O paciente faz o PSA, que é o exame de sangue, está normal, ele diz, então não preciso fazer o toque. Isso não existe. É toque e PSA. E
Estando um dos dois alterados, já tem que prosseguir a investigação. Não precisa esperar os dois estarem alterados também não. Tudo muito importante. São detalhes que às vezes a gente não percebe, que a gente não sabe e acaba perdendo, né, a oportunidade de realmente diagnosticar precocemente, como o senhor falou. Exatamente. Essa janela ela é importantíssima, né? O câncer, o tratamento do câncer, ele é tempo dependente, né? Se você diagnostica no início, grande parte dos cânceres pode ser curado. Infelizmente, as mortes por câncer, né, na sua maioria, claro que não são em todos os casos, mas em sua maioria, vem do diagnóstico tardio, né? Então a gente tem que ter consciência, né, e no câncer de próstata, como eu disse, 95% dos pacientes podem ser curados, desde que o diagnóstico seja feito nas fases iniciais. Doutor, apesar dessa grande porcentagem, né, de cura, não só no câncer de próstata, mas como em outros, geralmente, quando a pessoa tem um diagnóstico, ela fica muito abalada, o que é natural, né, com muito medo. E eu queria que o senhor falasse, a partir do diagnóstico, quais são os próximos passos? Como é que a gente pode tentar tranquilizar o homem que foi diagnosticado com câncer? Bom, realmente a gente vê no consultório, porque é uma doença estigmatizada, né? O câncer, né? Tem gente que não diz nem o nome, né? Aquela doença, né? Isso ainda tem muito no consultório, aquela doença, um CA, né? Não diz nem realmente o nome câncer. E muitas vezes até não quer nem que diga ao paciente que ele está com câncer, porque realmente é uma situação que foi muito estigmatizada pela sensação, aquela história de que se você diagnosticou um câncer, você está com a sentença de morte na sua mão. E na verdade não é assim. Então, a partir do momento do diagnóstico, nós temos que fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? O estadiamento é a gente ver em que nível está esse câncer. No caso de câncer de próstata, se é um câncer que está na sua fase inicial, se é um câncer que está na sua fase intermediária, né, que a gente chama localmente avançado, ou se é um câncer já avançado. Porque quem define o tratamento, na verdade, não é o diagnóstico, é o estadiamento. É justamente isso que vai dizer se o paciente vai se submeter à cirurgia, à radioterapia, a bloqueio hormonal, enfim, as diversas modalidades terapêuticas que existem para o câncer de próstata. Então, após o diagnóstico, que é o primeiro passo, o segundo passo seria estadiar. E aí, depois desse estadiamento, que se faz com alguns exames específicos, você vai ter a condição de dizer se ele é um câncer inicial, se ele é um câncer localmente avançado, ou se ele já é um câncer, infelizmente, avançado. E a partir dessa definição, se começa o tratamento específico. Entendi. Doutor, e o período de tratamento, quando o câncer está na parte inicial, né, na fase inicial, geralmente dura quanto tempo? Bom, se o câncer está na parte inicial e o paciente é um paciente que tem rigidez, né, que é um paciente de menos de 75 anos, geralmente, né, e é um paciente rígido e ele vai ter condições cirúrgicas, né, a modalidade cirúrgica é uma modalidade bastante usada, né, a mais usada para câncer de próstata em estágios iniciais. É o que a gente chama de prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, que é uma cirurgia diferente, né, da que se faz quando você tem a cirurgia indicada por problemas urinários, que aí seria por hiperplasia benigna da próstata, né? Uma cirurgia onde não se tira, no caso da hiperplasia benigna, não se tira a próstata toda, se tira só a parte central. No caso do câncer de próstata, a próstata é retirada totalmente, junto com algumas estruturas que estão ali vizinhos dela, e é uma modalidade que a gente chama de modalidade curativa, né, com o objetivo de cura realmente do paciente. Entendi, doutor. E aí, uma pessoa que é curada, ela vai continuar fazendo seus exames de acordo com o tempo que o doutor solicitar, mas dá para viver uma vida normal. Dá para viver uma vida normal. Como todo câncer, né, como o câncer de próstata, e com o câncer de próstata não é diferente, né, o paciente, mesmo que ele tenha sido diagnosticado numa fase inicial, tenha feito a prostatectomia radical, a retirada total da próstata, ele vai ainda passar por um período aí de acompanhamento que vai durar em torno de 5 anos, né? Então, realmente só após isso é que ele, como a gente fala, entra em critério de cura. Se após 5 anos ele não tem nenhuma alteração, o PSA está normal, os exames estão normais, né? Normal para ter realizado uma cirurgia, porque isso também é muito importante a gente enfatizar, porque às vezes
que esse acompanhamento deve ser feito com um especialista. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a retirada total da próstata, os seus parâmetros de exames mudam. Né? Não é aquele do laboratório mais, que é para todo mundo, para todo homem, daquele jeito. Por exemplo, se você faz a retirada total da próstata e 2 anos depois você faz um PSA, por exemplo, e esse PSA está em 1,5, esse PSA está bastante alterado. Se você for ver na referência do laboratório, ele está normal. Então tem que realmente continuar esse acompanhamento com o especialista, porque existem pormenores que são inerentes ao conhecimento do especialista, tá? Então, após os 5 anos, se o paciente está com todos os parâmetros, está com todos os exames normais, então ele é considerado curado do câncer de próstata. Entendi, doutor. E, como o senhor falou, existe uma grande porcentagem de cura quando diagnosticado precocemente. Doutor, mas não há uma forma da gente prevenir, né? O câncer, ele realmente, se ele tiver que vir, infelizmente ele vai vir. Não há como a gente possa se livrar dele. Exatamente. Em câncer de próstata, né, existem alguns cânceres que têm uma prevenção. Mas câncer de próstata, como eu disse, o principal fator é a idade. Né? Então, realmente, a população, se você, como eu digo aos pacientes, se você pensa em viver muito, você tem que pensar em fazer avaliação em relação a câncer de próstata, porque realmente o principal fator é a idade, e quanto mais velho é o paciente, maior o risco dele ter um câncer de próstata. E você falou muito bem, câncer de próstata, inclusive esse termo que se usa de prevenção de câncer de próstata, na verdade ele não existe, né? Porque seria, vamos dizer assim, uma prevenção não factível, porque seria só se você não vivesse, né, para chegar naquela faixa etária ali que você pode ter mais chance de ser acometido pelo câncer. Então realmente não existe prevenção. O que essas campanhas, né, como o Novembro Azul, eles buscam, o que a gente busca no consultório, realmente é diagnóstico precoce. É diagnóstico precoce do câncer de próstata, para que a gente possa tratar e devolver esse homem para a sua família e para a sociedade, curado. Com toda certeza. Doutor, para a gente ir encerrando, eu queria que o senhor falasse sobre a importância realmente do homem ir ao médico, de deixar de lado esse medo, esse preconceito, do autocuidado, né? Alguém que quer ter uma vida longa, quer com sua esposa, com sua família, com seus filhos, precisa desse autocuidado, né? Como o senhor já apontou um pouquinho antes. Exatamente, com certeza. Na verdade, o homem ele tem que ter esse engajamento, esse autoengajamento. Né? O homem ele tem que seguir o exemplo das mulheres, né? Que são engajadas, que buscam, que começam desde cedo. E isso é muito importante. Eu venho batendo nessa tecla já há algum tempo, que isso começa dos pais. Né? A menina, quando ela chega aos 12, 13 anos, quando ela menstrua, a primeira coisa que acontece é a mãe leva para o ginecologista. Então aquele ambiente do ginecologista, do médico, do consultório, para ela aos 40 é um ambiente muito familiar, muito comum, porque ela vai desde cedo. Ao passo que o homem, a sociedade, vamos dizer assim, quer começar a convencê-lo a ir para o médico aos 50, que é muito mais difícil. Então, uma coisa que poderia ajudar, né, e esse recado aí fica para os pais também, é que levem o menino ao urologista para fazer aconselhamento em relação a doenças sexualmente transmissíveis, a ida, né, periódica para a questão da sexualidade em relação à prevenção, à gravidez indesejada, a tudo que realmente as mudanças no corpo que acontecem nas diversas fases do desenvolvimento, porque aos 40, aos 50, ele vai ter muito mais familiaridade com aquilo, e para ele vai ser muito mais natural ir fazer uma busca por um diagnóstico precoce do câncer de próstata, do que se ele começar a ser incentivado aí aos 60 anos. Então, realmente, isso tudo começa da base, né? Como muita coisa na vida começa na base. Então, a base para que um paciente de 40, 45, 50 se sinta à vontade é ele começar cedo a ir ao urologista. Com toda certeza. E como o senhor falou também antes, quando a gente fala de câncer, a gente fala de tempo, né? E tudo que a gente começa antes, começa na base, a gente vai estar economizando tempo, vai estar vivendo uma vida com mais saúde e mais longa. Exatamente, a gente vai economizar tempo e vai ter a condição de ter uma vida mais longa e com qualidade, que é o mais importante. Que é o mais importante. Pessoal, a mensagem está aí para vocês.
vamos ao médico, vamos nos cuidar, deixar de lado todos esses preconceitos. Novembro Azul tá aí com muitas campanhas, com os médicos lembrando a importância do homem e a urologista. Então vamos aproveitar e durante o resto do ano também. Mas vamos enfatizar aí no Novembro Azul. E doutor Tarcísio, muito obrigada por ter aceitado nosso convite novamente. Foi um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, Bia. O prazer foi meu e obrigado a todos aí, os nossos telespectadores. Estamos sempre à disposição. Olha aí, pessoal, que importante. Independente de sintomas, tem que ir ao médico, tem que se cuidar. O doutor deixou aí bem claro. Então vocês, homens, não tem desculpa, viu? Vamos aproveitar esse mês para lembrar do autocuidado, para se tiver algum problema ser diagnosticado precocemente e com certeza as chances de cura aí vão ser altas, como a gente falou. Então, tem que ir ao médico, não tem como fugir. Para ter uma vida longa, saudável, aproveitar e com a sua família, a gente precisa se cuidar. Agora, continuando no tema do Novembro Azul, a campanha começou aqui essa semana na cidade de Mossoró. Vamos saber como é que vai funcionar esse mês que está só começando. Dando início à campanha Novembro Azul, que tem como intuito de prevenir o câncer de próstata, a Prefeitura organizou uma reunião sobre o tema com diversas autoridades que são necessárias quando falamos em prevenção. É mais um mês de conscientização e dessa vez conscientização à prevenção à saúde do homem. A gente chama os homens a comparecerem à nossa atenção primária, que é as unidades básicas de saúde, para a partir daí a gente dar seguimento a consultas, a realização de exames e além de todas as atividades realizadas na atenção primária, tanto na zona urbana como na zona rural, estaremos realizando também exames de ultrassonografia no penúltimo final de semana de novembro. Será um final de semana dedicado às ultrassonografias masculinas, então estaremos no PAN realizando quase 500 exames só com homens. Infelizmente, o público masculino muitas vezes negligenciam sua própria saúde. E este mês de novembro é para falarmos sobre o autocuidado. Realmente os homens negligenciam mais a sua saúde. A gente vai estar trabalhando a importância do autocuidado, né, com a saúde do homem. Vamos até os equipamentos onde eles estão trabalhando, porque é muito importante. Geralmente o homem não procura a unidade básica de saúde, o postinho de saúde. E nós, enquanto equipes de saúde, com apoio das universidades, com apoio do IAF, Incentivo à Atividade Física, e outros parceiros, vamos estar indo até os homens, né, para trabalhar essa temática nos próprios espaços de trabalho deles. O Dr. Jason Freire, diretor técnico da Liga, fala sobre a importância de realizar os exames para que, caso um câncer venha a ser diagnosticado, seja tratado precocemente. É importante que os homens se conscientizem que é preciso prevenir, né? A gente está falando de câncer, o câncer de próstata é o mais prevalente em homens, tirando o câncer de pele. Então, nesse mês, a gente busca que os pacientes procurem o seu médico, façam o PSA, especialmente a partir de 40 anos. Se tiver história de familiar de câncer de próstata, mais ainda, faz o PSA, faz também o toque retal, né, aquele toque da próstata, e ele vai conseguir dessa forma descobrir mais cedo, reduzir o risco, né, de ter sequelas e conseguir a cura do câncer. O secretário de Educação reforça a importância da informação para que preconceitos a respeito da falta de autocuidado entre os homens e até o receio em fazer o exame de toque sejam cada vez menos frequentes. Sem dúvida alguma, né? A educação está em tudo, né? E não poderia ser diferente em relação à educação para a saúde do homem, né? Eu já adianto para você que nós vamos, e para as pessoas que estão nos vendo, que nós vamos desenvolver um trabalho dessa natureza nas escolas, né? Vamos levar palestras para as escolas para tratar também dessa temática. Reuniões para as quais nós vamos convidar os pais dos nossos estudantes, como uma forma de chegar mais perto das famílias, principalmente das famílias que mais precisam desse tipo de informação. Com toda certeza a gente vai passar esse mês inteiro falando de Novembro Azul, é muito importante a gente debater esse tema e vamos encontrar muitos materiais sobre isso nos nossos jornais ao decorrer aí da semana. Mas o nosso programa vai ficando por aqui, eu quero agradecer você em casa pela sua audiência, por ter ficado com a gente, um excelente fim de semana, muito abençoado, com muita coisa boa e é claro que a gente se encontra no próximo sábado, viu pessoal? Às 9 horas o nosso encontro é marcado, então eu aguardo por vocês, até lá!